E aí, perdidinhos do Brasil, tudo bom com vocês? Bom, depois daquele meu vídeo de presepadas com Vinícius, muitas pessoas vieram me perguntar se a gente precisou tirar alguma carteira internacional para dirigir nos Estados Unidos, que documento que precisa, enfim, coisas, né, que precisam ser providenciadas para dirigir fora do país sem ter nenhum tipo de dor de cabeça com as autoridades locais. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, eu tô deixando o link dele aqui na descrição, então vai lá e dá uma olhada, porque tá muito engraçado. E quem sabe, né, as nossas presepadas não te sirvam de experiência de vida e te ajudem a evitar situações parecidas no futuro. Signatários da Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira é aceita por um período de 180 dias. Então, se você tiver pretensão de ficar aí nesse país por mais de 180 dias, você vai precisar providenciar uma permissão internacional para dirigir se não quiser ter nenhum tipo de problemas. Como 75 países fazem parte dessa convenção, eu não vou falar um por um aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas eu tô deixando o link do site do Denatran aqui na descrição. Lá tem uma lista com todos os países signatários da convenção, então entra lá antes de viajar, dá uma olhada, vê se o país para onde você está indo aceita a CNH ou o PID. Ou se você vai precisar providenciar outros documentos que eu vou falar daqui a pouquinho. A permissão internacional para dirigir é o documento necessário para um motorista brasileiro dirigir legalmente nos países signatários da Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, caso ele esteja planejando ficar naquele determinado país por mais de 180 dias. Esse documento nada mais é do que uma tradução da sua própria CNH para 7 línguas diferentes. Agora eu vou precisar dar uma colada. Alemão, árabe, espanhol, francês, inglês, português e russo. Para obtenção da PID, você precisa ter uma CNH vigente, o que significa que sua CNH não pode ter sido cassada e nem suspensa. E todas as informações da sua CNH serão transferidas para a PID. Então, as suas restrições como condutor, a validade da sua CNH, a categoria da sua CNH. Inclusive, se tiver alguma alteração no seu cadastro de condutor, essa alteração vai ser transferida para o seu documento internacional. Então, um exemplo muito corriqueiro é uma pessoa que tira a carteira de motorista e ela não precisa usar óculos. Aí, no decorrer aí dos anos, isso se torna uma necessidade e quando ela vai renovar a CNH dela, isso passa a constar ali no documento, né? Então, isso também será estendido para a PID. A PID só pode ser obtida no estado onde você tirou a sua CNH. Então, por exemplo, se você tirou a sua CNH lá no estado do Rio de Janeiro e depois você se mudou aqui para o estado de São Paulo, você só vai conseguir a sua permissão internacional lá no estado do Rio de Janeiro. Ou então você vai ter que transferir a sua CNH para o estado de São Paulo para depois da entrada no pedido da PID. Além disso, como cada estado possui o seu Detran com um regulamento próprio, o processo para solicitação desse documento internacional vai depender de estado para estado, mas o que eu posso garantir para vocês é que esse documento tem um custo, mas que também é variável dependendo do estado aí onde você tirou a sua CNH. Então, tem estados que cobram R$ 135 e tem estados que cobram R$ 255. Vai depender do seu estado. Então, você precisa entrar no site do Detran aí do seu estado para ver qual é o procedimento e a taxa que é cobrada. Para os países que não fazem parte da Convenção de Viena, como por exemplo a Irlanda, o Japão, os Emirados Árabes, o Vaticano, a permissão internacional não tem validade e a CNH brasileira não é reconhecida.
Então, se você vai viajar para esses países, é bom você pesquisar quais são as regras locais, mas geralmente é exigido um curso e uma prova de habilitação regionais. Então, assim, se você for ficar poucos dias ali naquele país, né, eu acho que a melhor opção é você utilizar táxi ou transporte público, porque você não vai querer perder as suas férias fazendo curso e prova para condutores, né? Entendo eu. Mas a melhor opção é você buscar essas informações com antecedência no site do consulado ou da embaixada do país para onde você está indo. Aliás, eles fazem isso que é para justamente evitar turista barbeiro no trânsito. A última coisa que eu preciso dizer para vocês é que as normas de trânsito vigentes no seu país de destino precisam ser respeitadas sempre, tá? Então, antes de alugar um carro, pesquise. Se você jogar no YouTube como dirigir em tal país, vai aparecer um monte de vídeo explicando as normas de trânsito ali regionais, o que você precisa prestar atenção. Então, assim, não alugue um carro achando que você vai dirigir em tal país do jeito que você dirige aqui no Brasil, tá? Porque você vai acabar arranjando problema. Então, o exemplo mais clássico disso é quanto à idade. Porque aqui no Brasil, as pessoas maiores de 18 anos podem dirigir. Mas tem alguns países ali da Europa, alguns estados dos Estados Unidos mesmo, só permitem motoristas acima de 21 anos. Então, mesmo que você tenha a CNH brasileira, se você não tiver 21 anos, você não vai poder dirigir nesses determinados lugares, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Por hoje é só, meus perdidinhos. O vídeo de hoje foi bem curtinho, né? Mas, enfim, é isso, não tem muito o que falar, porque se o seu país não for signatário da Convenção de Viena, não tem muito o que você fazer, ao menos que você vá morar nesse país ou que vá ficar vários meses ali. Eu acho que não compensa você perder o seu tempo de férias correndo atrás disso, mas, enfim, fica a seu critério. Então, se você caiu de paraquedas, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas continuo lá no Instagram todos os dias da semana, então sigam a gente lá no perfil para ter dicas sobre roteiro, planejamento e muitas outras coisas. No mais, não esqueça de deixar o seu like e até a próxima semana. Bora planejar! Tchau! Fabi, sobe aqui, sobe aqui. Fala, oi pessoal! Fala, eu vim filmar com a minha Dindinha hoje, né?